Então, eu estava lendo essa semana uma meditação que eu gostei muito, e o Ailton que vai ler ela aqui para a gente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pode ler? Hoje eu vou ajudar aqui a minha companheira. Vai ser uma dupla aqui. A meditação é: permita que sua vida seja consertada. Quando minha esposa e eu éramos missionários em Boa Vista, no território do Rio Branco, hoje estado de Roraima, no Brasil, dirigimos a construção de uma escola. Um dia, contratei uma carreta e fui com meus 2 meninos a uma olaria, onde se fabricavam objetos de cerâmica e também tijolos. Percebi que, um canto da olaria, havia uma pilha considerável de cacos de barro. Enquanto esperava que enchesse a carreta, perguntei ao proprietário o que tinha causado a quebra de tantos objetos. Ele respondeu que não tinha dado tempo suficiente para que o barro secasse antes de ir ao fogo, e a umidade havia se transformado em vapor, causando estrago nos objetos. Ele disse que aqueles cacos não tinham utilidade alguma, a não ser para preencher buracos a serem pisados pelos homens, sem dúvida. Evitar que grandes objetos de argila ou metal se rachem durante a manufatura pode ser difícil. Por exemplo, o Big Ben, o famoso sino pendurado no Palácio de Westminster, em Londres, o que é o mais famoso sino do mundo, rachou-se antes de sair da fundição. Foi devolvido para conserto e o reparo foi tão bem sucedido que o sino tem marcado o tempo virtualmente, sem interrupção, desde que foi instalado há quase 140 anos. Ao contrário do que aconteceu com os objetos quebrados que vi em Boa Vista, havia esperança para o vaso estragado que Jeremias viu nas mãos do oleiro. O barro ainda não havia ido para o fogo, de modo que o oleiro simplesmente o moldou de novo. Contudo, uma vez secado ao forno, é impossível refazer o vaso de barro. De modo semelhante, será impossível uma nova criação depois que o fogo do último dia estiver efetuado sua obra. Paulo diz que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios 3,13. Agora é o momento de permitir que o oleiro mestre refaça você e o torne um utensílio para a honra. 2 Timóteo 2,21. Essa meditação foi escrita por um casal, né? O nome deles é Donald e o dela é Vesta, sobrenome Mansell. Provavelmente são de outro país, né, que morou aqui no Brasil. E é baseado em Jeremias, capítulo 18, que eu gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias, que é sobre essa passagem, né, sobre o barro do oleiro, o vaso do oleiro. Tá? Jeremias, capítulo 18, versos de 2 a 6. Para ler? Pode ler. De 2 a 6, isso. Isso. Né? Capítulo 18. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tem um adágio que diz, né? Enquanto a vida, a esperança. O barro, enquanto ele ainda não foi para o fogo, ele ainda pode ser moldado. Mas se ele for para o fogo e ele sem estar preparado, ele vai se quebrar. E nós somos o barro na mão do oleiro. Só que a gente não pode ficar brigando com o oleiro, né? Que ele nos faça de um jeito ou do outro. Nós temos que nos deixar com que Deus nos molde da sua forma, do que Ele acha que deve ser cada um de nós.
nós, olhando para nós mesmos, a gente se acha muito indigno, né? Eu particularmente, como ontem o Marcos iniciou ontem o sermão falando que o sermão era para ele, né? E esse também é para mim. A gente sempre, acho que procura o que a gente precisa também, né? E talvez os irmãos, alguém mais precise também ouvir, né, sobre esse assunto. Mas eu me sinto muito, muito indigna de estar perante o Senhor. Quem somos nós para ter algum tipo de credencial, para ser mensageiro da esperança, da salvação? Quem somos nós espiritualmente falando? Será que algum de nós é perfeito? Será que algum de nós não comete pecados para estar representando o Senhor? Será que algum de nós também já não fez alguma coisa errada ou ainda faz? Muitas vezes a gente ainda continua nos mesmos erros, nas mesmas, tropeçando nos mesmos problemas. Ou coisas que estão no passado e que ainda nos atormentam. Alguns pecados cometidos que ficaram e que a gente tenta lutar para poder ir seguir adiante. E isso pode incomodar muito a nossa mente, né? E nos atrapalhar nessa comunhão com o Senhor. Mas, apesar de nós sermos assim, tão indignos, tão errados, fracos, impotentes, nesse constante cair e levantar, que é a nossa caminhada, o que nós devemos nos apegar, né? Eu sempre penso. E para mim é um exercício até difícil, porque eu particularmente sempre acho que não represento bem o Senhor, que não faço o que deveria, que sou indigna de estar aqui, né? Transmitindo a sua palavra, estar dirigindo uma meditação. Mas a gente tem que olhar as mãos do Senhor, né? Misericordiosas. E olhar para o sangue derramado de Cristo, porque Ele é a nossa esperança, a nossa salvação. E quem dirá, às vezes ainda nós somos dessa forma, e muitas vezes ainda a gente ainda olha para o irmão. E como o Pedro, esses dias lá na igreja, né, ao tocar violão, ele disse que não sentia digno de estar ali tocando violão. Então, a gente é tão indigno de nós mesmos, quem dirá, como olhar então para o outro? A gente pode julgar o nosso irmão? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Diz assim, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Está escrito em Mateus, capítulo 1, 7, versos 1 e 2. E Deus nos lembra que nossa vida logo, logo passará em revista. E diz, és inexcusável quando julgas, ó homem, pois tu que julgas fazes o mesmo. Isso está em Romanos 2, verso 1. Tem uma mensagem no livro Espírito e Profecia, né? Mensagem aos Jovens, página 222, que diz assim... 226, obrigada. Fazei tudo que estiver a vosso alcance para obter a perfeição. E não julgueis, porém, que pelo fato de cometerdes erros, sois excluídos do serviço de Deus. O Senhor conhece nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. À medida que empregardes fielmente os talentos que Deus nos deu, a vez de adquirir conhecimento que vos torne descontentes com o próprio eu, tereis a necessidade de peneirar os maus hábitos, não seja que por um mau exemplo prejudiqueis a outros. Então a gente, pelo que eu vi aqui, a gente tem que fazer de tudo para essa caminhada da perfeição cristã. E não julgar a nós mesmos pelo fato de que de a gente ainda tem muita coisa para vencer. E também os outros, né? E porque eu tive lendo outro texto esses dias que diz que na sacudidura isso vai estar muito forte, esse sentimento de indignação. Não é indignação, de ser indignos, né? Ser indigno. De sermos indignos vai estar muito forte na nossa mente. E eu convido agora, então, os irmãos também a abrirem as Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6.
1 Coríntios 6, versos 9 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muitas vezes eu li esse texto e eu ficava só ali naquela parte ali, né? Quem é que não vai dar o reino dos céus? Né? Mas, assim, é super importante esse verso 11. Tais fostes, nós fomos, e muitas vezes ainda caímos e pecamos, mas que diz que aqui, vós vos lavastes, e fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo da nossa vida é que vai nos mudar. Você queres comentar alguma coisa? Não. Também tem no livro Fé e Obras, nesse livrinho aqui, na capa tem uma pessoa remando. Eu acho muito interessante e muito apropriado porque traz o livro. Mas diz assim, na página 19, pela versão online. Aqui no físico é diferente a paginação. Não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Então, por mais que a gente se esforce, a gente não é por obras, e por mais que a gente tente ter fé, nós nunca vamos conseguir dessa forma. A salvação é unicamente, né, através de Jesus Cristo. Nesse ponto, eu gostaria de fazer um comentário, né? Porque, pelo que eu vejo, pelo que eu leio aqui com Ellen White, esse é um ponto muito importante para ser meditado por nós cristãos. Porque, como ela mesmo diz, né, necessita ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência e estabelecido com mais firmeza na mente de todos. Por quê que ela diz isso? Porque é de vital importância que nós, como cristãos, venhamos compreender, né? Venhamos a compreender bem esse assunto. Por quê? Porque Satanás, ele sempre vai nos tentar nesse ponto, de nós desistirmos da fé por nos acharmos indignos de sermos um dia salvos por nosso Senhor Jesus Cristo e herdarmos o céu. Na realidade, nós já somos indignos mesmo. Ele nem precisa. Eu acredito que quando nós entendermos essa indignidade real, mas também entendermos o que significa a graça em Cristo Jesus, quando nós aprendermos isso definitivamente, quando nós colocarmos a importância devida ao sacrifício de Cristo e entendermos esse amor que Deus tem por nós, a santificação se torna mais fácil na nossa vida. Porque ela será feita por fé e amor, por gratidão a Deus. Mas o que acontece na maioria dos casos? Nós não compreendemos isso. Então, nós sempre queremos nos apresentar melhor a Deus, vamos dizer assim. Nos apresentar com uma vida mais pura diante de Deus. Mas toda a pureza que a gente conseguir não vai nos habilitar para o céu. Isso não quer dizer que nós não precisamos nos esforçar para essa pureza. Só que nós precisamos colocar no seu lugar o que é justiça imputada e o que é justiça comunicada. São duas coisas diferentes. Então, a justiça imputada é aquela justiça que vem através de Jesus Cristo. Ela foi nos imputada, nós não merecemos, nós não temos nada a ver com isso,
mas Jesus, na seu amor e misericórdia, nos imputou a sua justiça. Ou seja, ele tomou os nossos pecados. E nós precisamos entender isso claramente. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar meditando, né? Mas eu não quero me alongar, porque é a Jussara que vai continuar aqui. Tem um texto no Review and Herald, né, que foi publicado no dia 4 de julho de 1895, que diz assim: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela qual somos santificados é a comunicada. A imputada, a primeira, que nos justifica, é o nosso título para o céu. E a segunda, que é a santificação, é a nossa adaptação para o céu. Aí o Ailton ainda fez uma pergunta para mim, mas qual que é a mais importante? É a justiça imputada ou a justiça comunicada? Ele respondeu que é a primeira. Sim, não eu respondi, mas a própria Ellen White responde esse assunto, né? Porque é a que dá o nosso passaporte, e que muitas vezes a pessoa não consegue nem desenvolver toda a santificação necessária, né? Como o ladrão da cruz, né? Não tem nem tempo para isso. Então, a justiça imputada é a justiça de Cristo sobre nós, para que esconda a nossa imundícia, né? Através da sua pureza, porque ele sim é puro. Tem ainda um texto em o livro Fé e Obras, página 96, que diz assim, se tu ia dizer? Não, pode ir. Nosso amor a Cristo será proporcional à profundeza de nossa convicção do pecado. No entanto, ao vermos a nós mesmos, desviemos o olhar para Jesus, para si mesmo, porque ele vou ler de novo. Ao vermos nós mesmos, a gente deve desviar o nosso olhar para Jesus, não ficar olhando para nós mesmos. É isso que está dizendo aqui. Porque ele, a si mesmo, se deu por nós para que pudéssemos remir de toda iniquidade. Pela fé, apoderai-vos dos méritos de Cristo, e será aplicado o sangue que purifica a alma. Quão mais claramente discernirmos os males e os perigos a que temos estado expostos, tanto mais gratos seremos pela libertação por meio de Cristo. O Evangelho de Cristo não dá licença aos homens para transgredirem a lei, pois foi pela transgressão que se abriram sobre o nosso mundo as comportas da aflição. Então, como ele falou, a gente precisa se esforçar realmente para a obediência. E quanto mais a gente for convicto do nosso pecado, mais a gente olhar a Cristo, a gente vai ter amor por Ele, de tudo que Ele fez para nos resgatar, né? Esse amor maravilhoso. E a gente deve se apoderar dos méritos que não são nossos, que é de Cristo e que Ele está imputando a nós. Aqui, como eu falei ali no início, né? Nesse livro de Fé e Obras, Ellen White diz que diversas vezes tinha sido apresentado a ela o perigo de nutrir como um povo falsas ideias sobre a justificação pela fé. Durante anos tem-me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a esse ponto. Então, realmente, Satanás ele trabalha em nossa mente para nos confundir sobre esse ponto, essa questão da justificação pela fé. E ela diz ainda mais adiante, o ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. É porque nós sabemos, né, pela história do Adventismo, que durante muitos anos o adventista não entendia a justificação pela fé. Só em 1888, quando Lagoner e Jones trouxeram essa mensagem que Ellen White disse que veio de Deus, né, é que eles começaram a entender melhor essa questão da justificação pela fé. Mas, mesmo assim, até hoje, muitas vezes as pessoas não entendem. Então, nós precisamos realmente meditar sobre esse assunto, porque isso vai nos ajudar muito na nossa vida cristã. Então, para finalizar, estamos no texto que eu vou trazer agora, que eu gostaria hoje de trazer mesmo para a nossa meditação, é que realmente nós somos indignos, nós somos errados, nós temos muitos problemas para vencer, mas a gente tem que se esconder realmente atrás de Cristo, atrás da sua sombra,
se é que é possível. Porque, sabe, aí tem um texto aqui de Fé e Obras que diz assim, hoje o pecado é a mesma coisa maligna que era lá no tempo de Adão. O pecado sempre foi maligno, sempre nos afastou de Deus, sempre nos traz tristeza. E o Evangelho, que são as boas novas, não promete o favor de Deus para alguém que em penitência, viola a lei, ou seja, a pessoa que voluntariamente está ali violando a lei. O Espírito Santo toca quando a gente faz alguma coisa errada. Mas que a gente possa, cada dia, dar um pouco mais ouvido a essa voz antes que ela se apague. Não pode deixar a voz do Espírito Santo parar de falar conosco. Diz também, a depravação do coração humano, a culpa da transgressão, a ruína do pecado, são todas manifestadas pela cruz em que Cristo proveu um meio de escape para todos nós. Existe esperança para cada um de nós. Cristo proveu esse escape através do seu sacrifício expiatório por nós na cruz. Então, que a gente possa se apegar a isso, irmãos. Que nada venha nos desanimar, nos afastar. A gente é o pior sabotador de nós mesmos, né? Quando a gente faz uma coisa que sabe não deveria, que Deus possa ter misericórdia de nós e que a gente não venha desistir. Que a gente sempre lembre que Cristo está dando essa oportunidade a cada dia para nós. Também gostaria de falar mais uma coisinha para os irmãos, que eu acho muito importante na nossa vida cristã, né? Essa justiça imputada de Cristo em nós é algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, irmãos, que nós deveríamos meditar mais nesse assunto. E nós precisamos saber de uma coisa, essa graça, ela representa muito mais a nós que apenas o perdão de nossos pecados. Ela representa muito mais do que isso. Se não fosse pela graça de Cristo, nós hoje não estaríamos mais aqui, não existiríamos. Tudo que nós temos e tudo que nós podemos aqui nesse mundo usufruir, nós devemos a Deus. Quando nós olhamos, nós devemos fazer um exercício de gratidão assim. Ó. Quando nós colocamos o alimento na mesa, nós devemos olhar para aquele alimento e sempre nos lembrar que aquele alimento está ali na nossa mesa porque Deus nos dá aquele alimento. Não é o nosso trabalho que dá aquele alimento para nós ali. Você podia estar com o bolso cheio de dinheiro, mas se Deus não mandar o sol todos os dias e não mandar a chuva todos os dias, você não teria nenhum alimento em sua mesa. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo vem de Deus, porque Deus é que nos dá. Deus é o mantenedor desse planeta e de todo o universo. Então, nós precisamos nos lembrar dessa graça e sermos gratos todos os dias a Deus. E principalmente porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele mandou o seu Filho a esse mundo para morrer no nosso lugar, naquela cruz do Calvário. Quem era para morrer lá era nós. Lá era para nós morrermos uma morte eterna. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Então, que essa graça seja tão valiosa para a nossa vida, tão valiosa, que a Jussara disse uma coisa, na realidade, nós podemos, sim, nos esconder atrás de Cristo. Nós podemos, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que Deus, quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, quem aparece perante Deus não somos nós, mas é Cristo. Ele que aparece perante Deus. Ele que mostra suas mãos feridas, aquela ferida que vai ser eterna. Mesmo depois de tudo isso acabar, ainda teremos uma lembrança do pecado, diz Ellen White. Aquelas mãos feridas de Cristo vão sempre nos lembrar por que estaremos no céu. E Ellen White diz uma frase que eu já li, que agora eu não tenho aqui, que é muito importante nós lembrarmos.
não desistir nunca. Ela diz que se nós nos jogarmos aos pés de Cristo e não desistirmos nunca, é impossível nós nos perdermos. Porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora, o que acontece? O que o diabo faz? O que Satanás ele tenta? Fazer-nos desistir da fé. E isso ele vai fazer sempre. Enquanto nós estivermos vivos, Satanás vai tentar nos fazer desistir da fé. Qual é um ponto importante para nós na vida espiritual? Muito importante. É isso aqui que nós estamos fazendo. Nós nos reunirmos para falar de coisas que nos ajudam na vida espiritual. Eu, né, não posso, vamos dizer assim, eu gosto tanto de estar na igreja, irmãos, que para mim não existe lugar melhor no mundo. Mas eu sempre senti isso comigo. Eu sempre me sinto mais próximo de Deus quando eu estou na igreja. Eu sempre me sinto mais próximo de Deus quando nós estamos aqui reunidos no domingo, porque aqui agora é a nossa igreja, e estamos estudando a palavra de Deus. Porque agora nossa mente está voltada para esse assunto. Está voltada para as coisas de Deus. Isso é muito importante. A leitura diária da Bíblia Sagrada, da lição da escola sabatina, tudo que nós podemos puxar para o lado espiritual na nossa vida vai nos fortalecer na fé. Isso é um exercício diário. Isso é a nossa justiça comunicada, que nós precisamos vencer a cada dia um pouquinho das nossas dificuldades espirituais. Isso nós temos a vida toda para fazer. Até o último momento da nossa vida aqui nessa terra é um esforço. Antes do vaso ser colocado no fogo. Antes do vaso ser colocado no fogo, exatamente. Então, que Deus nos ajude. Vamos continuar lutando, né? Nessa luta e nos ajudando mutuamente, que é muito importante, irmãos. Passo a palavra a Jussara para finalizar. Para finalizar. Alguém mais que gostaria de fazer um comentário, irmão? Irmãos. Nossa, eu gostaria de ler um texto aqui de Romanos, Sim. capítulo 9, versos 20 e 21, que diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus questionas? Irá a coisa formada a que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Às vezes a gente acha impossível, né, haver essa transformação, mas nós como barro, né, na mão do oleiro, assim também nós nas mãos de Deus podemos ser transformados, sim. Depende só de nós, né, do nosso esforço individual e realmente colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, que Ele vai fazer essa transformação. Deus, Ele tem esse poder, né? Exatamente, irmão Marcos. E essa questão aí, Ellen White também fala, ela diz assim, alguém diz, quero resolver essa questão de forma racional. Bem, resolvam racionalmente se puderem. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não consegue explicá-lo. E também não consegue explicar as coisas de Deus no coração humano. Então, essa transformação que Deus faz em nós, a gente não consegue explicar isso. Isso é uma coisa divina mesmo, sabe? E é só através do Espírito Santo que pode realmente um ser humano ser transformado. E Ellen White diz que esse é o maior milagre que Deus pode fazer. E é importante salientar que mesmo o ser humano sendo transformado, ele sempre vai se achar indigno, tá? Sim, ele nunca vai se achar lembrar, santo. para linkar, nunca vai conseguir. Só para deixar. Ok, irmãos? Mais alguém? Então, nós vamos finalizar essa reunião com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós podemos conversar um pouco mais. Aí eu vou parar aqui a gravação. Se ninguém quer falar algo sobre o assunto, então nós vamos finalizar com uma oração. A irmã Jussara vai dirigir a mesma. Queria pedir para a irmã Márcia se ela pudesse fazer essa oração. Eu não sei se ela está ali ainda, ele não está vendo ela. Acho que não está. Cadê essa?
Então vamos orar. Oremos. Santíssimo amoroso Pai, santificado seja o vosso nome. Amém. Senhor Deus, amantíssimo Pai, te agradecemos, Senhor, por tu nos receberes na tua presença. Sabemos, Senhor, das nossas fraquezas, da nossa indignidade de estar perante ti. Nós te colocamos novamente os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Nós possamos, Senhor Deus, confiar na tua misericórdia, estarmos, Senhor, ligados a ti e confiarmos e esperarmos, Senhor, tranquilos que tu podes resolver e que tu, sabemos, Senhor, que tu podes nos aceitar assim como somos. Transforma, Senhor, o nosso ser a cada dia à imagem do teu Filho. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, apesar de quem somos. E que tu possa, Senhor, nos ajudar a cada dia, para que a gente não venha se desviar dos teus caminhos, mas que a gente venha sempre te buscar cada vez mais. Seja, Senhor, também com todos os nossos irmãos que já estiveram em nossa igreja e já saíram, que sintam vontade, sintam a necessidade de estar novamente contigo, que o Espírito Santo possa tocar neles, Senhor, para que eles possam sentir falta da tua presença. E se eles estiverem desviados dos teus caminhos, que eles possam retornar antes que seja tarde. Amém. Essas bênçãos, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.